Amém. Sejam todos bem-vindos a mais uma oração da madrugada. Glorioso Senhor, que bênção estarmos na Tua presença juntos. Vamos falar com o Senhor, vamos apresentar a Ele toda a aflição que se levantou contra a nossa alma e Ele vai trazer a paz, Ele vai reinar, Ele vai mudar a nossa sorte, Ele vai transformar todo o mal em bem. Tem os seus pedidos firmes, confiantes, vamos apresentá-los no altar do Senhor e o Senhor vai nos ouvir. Tenho também na sua memória, quero trazer à memória o que me dá esperança. Tem os seus testemunhos, aquilo que Deus já fez por você e o Senhor vai continuar fazendo. E se você quiser, escreva eles aqui para fortalecer a vida do outro, para que o outro seja abençoado com o que Deus já fez na sua vida. O que Deus fez na sua vida não é pequeno, é poderoso, é milagroso. Escreva. O Senhor vai usar o seu testemunho como uma grande bênção na vida de todos nós. E tenha em mãos e no coração a sua Bíblia, porque vamos falar com o Senhor a respeito do que Ele escreveu na sua palavra. Amém. Pai amado, nós te louvamos, nós te honramos, nós te glorificamos, porque mesmo diante de aflições, o Senhor permanece fiel. Mesmo, ó Deus, que se levantem contra nós exércitos malignos, angústias sem fim. Elas não são sem fim, na verdade, elas têm fim. Toda angústia tem fim, todo deserto tem fim, todo mal tem fim. O que não tem fim é o Senhor. O que não tem fim é a paz do Senhor, é a bênção do Senhor. Então, mesmo que se levantou contra nós, qualquer aflição arrogante, qualquer atrevimento do mal vai cair em nome do Senhor Jesus. Põe a mão na sua cabeça agora. E vamos repreender esse mal em nome do Senhor Jesus, todo mal, todo espírito de aflição, toda arrogância que se levantou contra a minha alma, eu repreendo agora. E tira as mãos da sua cabeça e diga: sai, em nome do Senhor Jesus. Põe as mãos no seu coração. Senhor amado, vem, ó Deus, com a unção da paz. Vem, meu Deus, com a unção do refrigério. Tira dessa alma, meu Pai, toda dor, todo sofrimento maligno, toda angústia do mal. Em nome do Senhor Jesus, arranca pela raiz, ó Deus, onde brota essa malignidade, para que nunca mais dê fruto, em nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz aqui em no Salmo 55, dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica, atende-me e responde, porque sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Oh meu Deus, quando se levanta esse mal que vem arrogantemente contra nós, o salmista está dizendo: sinto-me perplexo. É assim que muitas vezes nos encontramos, porque estamos na caminhada contigo e o que esperamos é paz, vitória, sucesso, livramento. E o inimigo se levanta e nos momentos assim sentimos-nos perplexos, como ele está dizendo aqui. Eu sinto-me perplexo, mas ele está pedindo a Deus: dá ouvidos à minha oração. Pedimos ao Senhor, meu Pai, dá ouvidos à nossa oração, porque os teus ouvidos estão atentos, porque o Senhor ouve, porque o Senhor está vivo, porque o Senhor compreende, porque o Senhor sabe, porque o Senhor quer me livrar. Dá ouvidos, meu Deus. Quando esse clamor do inimigo e essa opressão se levanta, o verso continua dizendo: meu coração, no versículo 4 do capítulo 55, o meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim, temor e tremor me sobrevêm e horror se apodera de mim. Mas ele não fica só nisso daqui não, isso aqui é a arrogância que se levantou. Então eu disse: quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. O espírito dele já é um espírito que não quer viver esse tipo de vida.
que não aceita viver essa opressão na sua vida. Meu Deus, quanto engano que tem trazido contra a tua noiva, dizendo que o Senhor trouxe sofrimento, dizendo que o Senhor trouxe mal, dizendo que o Senhor trouxe aflição, que o Senhor quer que vivamos assim. O espírito do salmista aqui está dizendo: quem me dera eu tivesse asas para fugir de tudo isso. Quem me dera eu fosse igual uma pomba. Pena que eu não sou. Ele está olhando para a força dele, está vendo que ele não consegue sair, mas ele quer sair. Nenhum ser humano foi criado para viver em derrota, meu Pai. Nenhum ser humano foi criado para viver em aflição, meu Deus. Isso é uma mentira maligna. Caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Abre o nosso entendimento. O Senhor quer que nós andemos em vitória. O Senhor quer que nós andemos em alegria, em plenitude, em paz, em segurança, meu Deus. O Senhor quer uma vida grande para nós, uma vida que anda alternamente, em lugares altos, em lugares, ó Deus, onde só aqueles que são puros de coração adentram, em lugares, ó Deus, onde está a presença do Senhor, em lugares onde tocamos, ó Deus, na santidade grandiosa do Senhor, porque estamos revestidos de pureza, de humildade, de simplicidade, de sinceridade, meu Pai. O Senhor disse que os puros de coração verão a Deus. Então o Senhor não tem uma vida de sofrimento, de angústia, de tristeza para nós. Imagina! E Ele está dizendo aqui: quem me dera eu tivesse asas, eu voaria e acharia descanso. Eu fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Senhor meu Deus, é isso que nós precisamos, do abrigo. É isso que a nossa alma anseia, um lugar seguro, um lugar protegido, porque enquanto estão soprando os ventos, está caindo a tempestade, está vindo a calamidade, nós estamos seguros, meu Pai, seguros na Tua presença, nas Tuas palavras, abrigados, ó Deus, na força verdadeira. E aqui, meu Pai, antes de encontrar essa força, ele está se imaginando num deserto. É isso que muitas vezes nós fazemos. Ao invés de procurarmos o abrigo no lugar certo, procuramos no lugar errado. Deserto também não é um bom lugar. O deserto, ele não tem a aflição, mas ele também não tem nada. Ele não tem construção, ele não tem vitória, ele não tem milagres, ele não tem nada, é deserto. No deserto, meu Deus, não tem árvore. No deserto não tem vegetação, no deserto não tem água. No deserto tem escassez, a areia, solidão. No deserto, meu Deus, há abundância de nada. Na tempestade, há abundância de sofrimento. O Senhor não nos quer nem no sofrimento e nem fugindo para o deserto, Pai. Ele está aqui imaginando: se eu tivesse recursos, se eu tivesse asas, se fosse como outros, olhando para os recursos naturais. Eu depressa fugiria e ficaria no deserto, fugiria para longe dessa tempestade. De maneira errada, ele está com o espírito de não querer viver o sofrimento, mas maneira errada de procurar o livramento desse sofrimento. E é por isso que muitas vezes nós não saímos do sofrimento, meu Deus, porque nós estamos buscando em desertos, buscando em palavras médicas apenas, buscando em soluções humanas apenas, buscando, meu Deus, em coisas que não têm frutos, que são desertos, que não têm poder e nem autoridade, porque são desertos. Assim estava ele, com o espírito querendo ficar livre da opressão, mas procurando em lugar errado. Oh, meu Deus, e ele continua dizendo: destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e conflitos. Dia e noite andam em volta da cidade, nas suas muralhas, e dentro delas reinam a corrupção e a maldade, a destruição no meio da cidade, nas suas praças, não se afasta a opressão e o engano. Oh, meu Pai, é quando abrimos os nossos olhos e percebemos em que mundo vivemos, meu Deus. Vivemos em um mundo caído, como diz a Tua palavra, onde jaz o maligno. O maligno engana, rouba, destrói, furta aquilo que temos. O maligno, meu Deus, trabalha todo vapor para destruir o ser humano, destruir as bênçãos do Senhor. E quando abrimos os olhos, meu Deus, e percebemos
tudo de repente perde a graça. Aquelas compras que fazíamos, aquelas viagens que nos preparávamos, aquelas coisas que nos alegravam a alma, nós abrimos os olhos e percebemos que são coisas passageiras. Por isso que a alegria também vai embora rápido, porque são coisas passageiras. Oh meu Deus, e quando abrimos os olhos e percebemos isso, estamos a um passo, ó Pai, de encontrarmos o verdadeiro refúgio, que não é em deserto, que não é, ó Deus, em coisas humanas fabricadas nessa terra. O verdadeiro refúgio que a nossa alma precisa e que traz cura contra essa aflição, contra esse mal da alma, não está nas respostas humanas, não está nos recursos dessa terra, não está porque a nossa alma não é dessa terra, nós somos peregrinos nessa terra, nós somos cidadãos dos céus, nós temos o sopro do eterno em nós. Nós somos uma alma eterna que não tem fim. Teve um início quando veio no ventre da nossa mãe, mas ela nunca mais vai ter fim. É por isso que coisas pequenas e passageiras não satisfazem a nossa alma. Elas são apenas deserto. Elas são apenas coisas infrutíferas que não resolvem, meu Pai. Só resolvem temporariamente. E a nossa alma clama por esse refúgio, meu Deus. Então, o mal, Senhor, pode ter se levantado dentro. Olha o que ele diz, porque não é um inimigo que me afronta. Se fosse, eu o suportaria. Não é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Oh, meu Pai, isso aqui é o retrato daquela tribulação que se levanta de onde nós não esperávamos, daquilo que nós considerávamos íntimo, daquilo que nós considerávamos um refúgio, e dali sobreveio uma angústia, dali sobreveio o mal, dali se levantou contra nós a aflição, seja de uma pessoa que confiávamos, seja de um diploma que tínhamos, seja de um emprego, de um ganho, de uma formação, de um conhecimento, aquilo que para nós era um refúgio se levantou ali, naquela intimidade, naquilo que nos era algo próximo, que nós nos identificávamos, que fazia parte de nós, aquilo nos traiu. Foi dali que se levantou o mal, foi dali, e a aflição que sobreveio, meu Deus, é uma aflição que se apoderou como se fosse a própria morte. Porque perder algo íntimo é como perder, ó Deus, o chão, é como perder, ó Deus, aquilo que confiávamos, meu Pai. Mas, Senhor, o salmista não fica nisso. O inimigo coloca na nossa cabeça como se isso fosse o fim. Não é. Tempestade e vendaval passa. Basta olharmos para a natureza. Quando vemos uma tempestade que passa e deixa devastado, no dia seguinte, quando vamos olhar que está tudo devastado, já não tem mais vento, já não tem mais tempestade, a tempestade passou, o vendaval foi embora. Assim é na nossa vida, se levantou uma aflição, mas ela passa. Porque o Senhor não nos criou para vivermos em aflição. As coisas passam. Como disse um pastor tão sábio num dia em que eu estava tão aflita, meu Pai. Eu não sabia o que fazer. Eu estava enfrentando uma situação angustiante que eu nem esperava que fosse acontecer, assim como está dizendo aqui esse salmo. Um momento de aflição grandiosa, que eu não consegui encontrar saída, meu Pai. E eu fui até esse pastor, e ele disse com palavras mansas, tranquilas e firmes: minha filha, tudo passa. Senhor, e aquele dia passou, aquela aflição passou, ficou lá atrás. Lá olhando, eu olho, ela está lá longe, lá no passado, acabou, a opressão acabou, aquilo ficou para trás. O Senhor virou a página, e de lá para cá, quantas e quantas coisas aconteceram, quantos milagres eu vi do Senhor, quantas intervenções,
quanta providência, aquilo ficou para trás. E hoje, meu Deus, eu posso testemunhar, tempestades passam. Tempestades não são duradouras, elas passam. E no momento da angústia e da aflição, nós dizemos ao mal enganoso do inimigo, a voz aproveitadora que se aproveita de momentos de fraqueza e que diz que não tem fim, nós dizemos a essa voz: cala-te, vai embora com todas as suas mentiras, porque isso é mentira. Você está querendo roubar a verdade de nós. A verdade é que Deus está conosco, que Deus ouve a nossa oração. Basta falarmos com Ele. Estamos à distância de uma oração diante do nosso Senhor. O Senhor abriu esse portal e estamos aqui para falar com Ele e Ele está nos ouvindo. E o salmista continua, meu Deus, depois de perceber que os homens iguais a ele é que trouxeram o mal, ele disse: eu, porém, invocarei ao Deus. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Em paz ele livra minha alma dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Senhor, ainda que as pessoas ao nosso redor não temam a Deus, ainda que as circunstâncias que nós estamos, ó Deus, esteja cheia de contrariedades, de afrontas, de angústias, de aflições, de ameaças, de opressões, ainda, meu Pai, estamos aqui invocando o Senhor. E a Tua palavra está dizendo: invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Salva-nos, ó Pai. Salva-nos com a salvação das Tuas asas. O Senhor não é um deserto. Nós não precisamos voar para o deserto e fugir e irmos para onde não há solução. Basta invocarmos ao Senhor. Aqui mesmo, dentro dessa tempestade, no meio dessa aflição, vem agora com Teu poder e arranca essa aflição, como o Senhor está dizendo aqui. Em paz Ele livra a minha alma. Receba a paz aí agora. Na sua alma, põe a mão no seu coração e diga: alma, receba paz. Paz que vem do céu, que vem do eterno, que vem do Deus da eternidade, do meu Criador. Pai, chegando em casa, Senhor, nós temos a sensação de que tudo é tão aconchegante. É assim que a nossa alma se sente quando recebemos o milagre do Senhor, quando nos achegamos ao Senhor. Quando chegamos na presença do Senhor, tudo é tão aconchegante, tudo é tão natural, tudo é tão doméstico, tudo é tão familiar, Pai. Porque o Senhor é o nosso Criador, foi de Ti que nós saímos. E quando finalmente Te encontramos, meu Deus, acabaram-se as buscas, acabou. Não é mais necessário buscar refúgio em nenhum outro lugar. O Senhor é a pérola de grande valor. O Senhor é o refúgio da nossa alma. E o Senhor tira a aflição, trazendo a paz. O Senhor implanta a paz que não é como o mundo dá. Como o Senhor disse, a paz que eu vos dou não é igual a do mundo. Porque a paz do mundo, ela depende das circunstâncias exteriores para que você se sinta em paz. Quando a circunstância muda, a paz também vai embora. Mas a paz que eu dou é uma paz que vem de dentro, que vem, ó Deus, da presença do Senhor em nós. Uma rocha poderosa que não muda, que tem vida, que tem verdadeira alegria, um contentamento da alma que independe do que está de fora, porque é um contentamento de ter encontrado o Senhor. Pai, o Senhor é a fonte a jorrar, meu Deus. E obrigado porque essa paz que está brotando aqui na nossa alma, meu Deus, ela vem do Senhor. E o Senhor, ó Pai, muda a nossa sorte. O Senhor cura a nossa alma. O Senhor transforma a angústia. O Senhor remove a aflição. O Senhor tira o mal, o pânico, o terror, a ansiedade. O Senhor tira a depressão. O Senhor
cura, meu Deus. E o Senhor traz o alívio, a paz, a alegria, a segurança, o amor, a certeza. Oh, meu Deus, que coisa poderosa e grandiosa. Obrigado, porque o Senhor está caindo por terra agora, tirando, meu Deus, amarras, trancas, correntes que estavam aprisionando a alma dessa pessoa. E obrigado, porque essa paz, ó Deus, ela é maior do que o nosso entendimento. O nosso entendimento nem consegue chegar até o final para compreender, traduzir em palavras, traduzir em compreensão. Porque o Senhor não pode ser medido, meu Deus. O Senhor está hoje aqui trazendo paz e vai estar lá no futuro também. O Senhor, ó Deus, é o nosso Senhor que nos trouxe a vida, que está aqui provendo e que vai estar amanhã. Isso não cabe na nossa mente. Isso é maior do que nós podemos raciocinar, mas nós podemos viver. Podemos experimentar, podemos nos abrigar no teu refúgio. Podemos, ó Deus, descansar nas tuas asas, debaixo da tua proteção. Não precisamos de deserto nenhum. Não precisamos nos cansar saindo da opressão, da tempestade, correndo para o deserto. Nada disso. Nós apenas precisamos do Senhor. E é este Senhor que nós estamos invocando. Vem, vem, meu Pai. Vem, arranca a aflição, arranca, meu Deus, toda a raiz de amargura, aonde está brotando, meu Deus, corta, livra-nos desse mal, Senhor, e faze-nos pessoas verdadeiramente vitoriosas, não aquela vitória aparente, aquela conquista fajuta, que foi feita com a força humana, não, a conquista verdadeira, que foi feita no teu Espírito, que foi realizada pelo Senhor, obra conjunta contigo, de acordo com a tua vontade, selada pelo decreto real, autorizada, oficial, uma cura verdadeira, uma bênção verdadeira, uma paz verdadeira, vitória verdadeira. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor entra na nossa alma como alguém superior a tudo. É coisa que nós não conhecíamos, é água que nós nunca tínhamos bebido, é alegria que nós nunca tínhamos experimentado, que nem poderíamos imaginar que isso existe, e isso é tão abundante no teu reino, meu Deus. Aquilo que os homens se desesperam buscando aqui, Senhor, um alívio, uma segurança no ouro. A tua palavra diz que as ruas da cidade que o Senhor preparou para nós são ruas de ouro. Meu Deus, o que é isso, Senhor? O que é isso? Uma busca desesperada por um pouquinho de segurança, sendo que nós temos tanta abundância no Senhor. Meu Deus, se o Senhor está presente, tem provisão, porque a provisão vem do Senhor, Pai. O Elias no tempo de escassez, no tempo da fome, no tempo que ficou 3 anos sem chover em Israel, por causa da teimosia daquele rei, que não queria se dobrar, que estava adorando a um Deus chamado Baal, levando toda a nação a adorar esse Deus, um rei que estava ouvindo a sua esposa, uma esposa que não era da linhagem do rei, que não era do povo de Israel. Esse rei, ó Pai, desobediente, o Acabe, com a sua esposa Jezabel, estavam sendo punidos pelo Senhor. Estavam vendo, ó Deus, que Baal, que era conhecido como Deus da chuva, não foi capaz de mandar chuva durante 3 anos. O Senhor fechou as chuvas por 3 anos. E com isso, Pai, planta nenhuma brotava, não havia alimento, começou a haver escassez. E nessa escassez, meu Deus, o Senhor mandou corvos levarem a comida para Elias lá no ribeiro onde ele estava. Senhor, nós não precisamos fugir da aflição, não precisamos fugir da angústia, não precisamos escapar e desaparecer para o deserto e deixar a nossa vida lá, mofando, empoeirando, sem nenhuma produtividade. A única coisa que precisamos é do Senhor.
porque o Senhor tem os recursos que precisamos, o Senhor tem o alimento que precisamos, o Senhor tem a provisão que precisamos. E enquanto houve seca, o Senhor alimentou Elias. O Senhor deu a ele o alimento trazido por corvos todos os dias. Pai, o Senhor é essa paz poderosa. O Senhor é essa grandiosidade maior do que qualquer tormenta. O Senhor faz a nossa alma descansar. O Senhor tem provisão. Obrigado por essa paz que o Senhor derramou sobre nós nesta oração. Obrigado porque o Senhor está presente aqui. Porque o Senhor está ouvindo essas palavras e o Senhor está transformando, ó Deus, a condição dessa alma aflita em uma paz grandiosa. Por isso essa vontade de sorrir e de dançar e de comemorar, ó Pai. Porque a paz do Senhor é para ser comemorada, é para ser vivenciada, é para ser admirada, é para ser vivida, meu Deus, é para ser, ó Pai, regalada, para termos em abundância e desfrutarmos dela, meu Pai, porque o Senhor é o provedor da nossa alma. Muito obrigado. E o Salmo termina dizendo, não chegarão, diz aqui, o Salmo termina, lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Essa é a paz do Senhor, Pai, uma paz que não permite que sejamos abalados. Essa é a paz, meu Deus, que enfrenta e vence toda tribulação, angústia, desespero, morte, terror, porque o Senhor venceu tudo, inclusive a morte. Cremos num Deus que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e com Ele estamos falando. Meu Pai, por isso o justo jamais, nunca, não será abalado. Glórias ao nome do Senhor por essa fortaleza. Glórias ao nome do Senhor por essa bênção poderosa, essa paz grande e maior que todos os problemas. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é grande, poderoso e por essa paz que invade a nossa alma e nos faz ter certeza de que o Senhor existe e que o Senhor está nos ouvindo. Lava-nos por completo, Senhor, para sermos perseverantes diante do Senhor, para nunca nos desviarmos do Senhor, para chegarmos até o fim e estarmos para sempre com o Senhor. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém.